será possível numa lógica de valor automático, em que a máquina vai ser o grande operador, que as pessoas continuem a ter capacidade de obter rendimentos e com isso garantir a sua sobrevivência. Olá a todos, temos connosco o Dr. Jaime de Quezado, um dos maiores especialistas nacionais em inovação, políticas públicas, participa em imensos fóruns de inovação, agregador de opiniões positivas do desenvolvimento social, tanto no contexto internacional como mais particularmente no português. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um gosto. Pronto, e íamos começar esta conversa precisamente por isto, ou seja, a inteligência artificial é hoje uma realidade presente em cada vez mais processos do nosso dia-a-dia, e a nossa questão é em que medida que sabemos que está a fronteira da sua influência no nosso dia-a-dia. Ou seja, é hoje em dia o nosso olhar, a nossa própria atenção, uma moeda de troca, um bem que está a ser brokerizado por um dispositivo e nós estamos perfeitamente a viver sem a consciência disso? Muito bem. Este é de facto um tema da maior atualidade. Aliás, o professor António Damasio esteve recentemente em Portugal a propósito do lançamento do seu novo livro, A Inteligência Natural, onde faz de uma forma muito clara esta separação entre aquilo que é o contributo natural que o homem tem para a sociedade e o papel que a tecnologia tem. E eu diria que esta excessiva aceleração que nós tivemos nos últimos anos, da forma como a IA se veio tornar uma commodity do ponto de vista da economia e da sociedade, levanta-nos de facto algumas questões em termos dessa fronteira. O professor António Damasio, no livro e numa sessão que também fizemos com ele, foi muito claro em dizer que, por mais que seja eficiente o nível de utilização da máquina que a inteligência artificial vai permitir, quer do ponto de vista das atividades económicas, quer do ponto de vista do relacionamento em sociedade, há uma dimensão de criatividade, de pensamento, de consciência no fundo, que nunca pode ser posta em causa, e portanto é essa claramente a dinâmica do desafio que nós temos no futuro. Ou seja, até que ponto é que numa sociedade onde as máquinas vão ser cada vez mais chamadas a dar o seu contributo para uma lógica de valor, de eficiência e de maior capacidade e de competência, até que ponto é que a criatividade e a consciência humana vão se conseguir manter neutrais nessa relação? Irrelevantes na sociedade. Isto trazia-me aqui à segunda questão, que é: as organizações têm uma ânsia pela automação. Sim. A automação, se não sendo taxada, isso também é um tema polémico, se deve ou não sê-lo, sem dúvida, mas não sendo, tanto esse ganho de eficiência, essa atração é muito forte, e portanto não corremos o risco de, com uma população cada vez mais crescente e uma necessidade de ter processos mais eficientes, de desumanizar os nossos processos na relação com as instituições? Sim, absolutamente. Ou seja, um dos problemas que a utilização da máquina vai ter, em exemplo de outras revoluções que já houve no passado, nomeadamente a Revolução Industrial, é até que ponto é que a eficiência que está associada à mecanização e no fundo à gestão da cadeia de valor vai de facto ser compensada por uma capacidade de dar ao homem e dar no fundo à pessoa a possibilidade de ter na mesma um contributo nesse sentido. Em algumas fábricas mais tradicionais, como é o caso do setor têxtil e também do setor do calçado aqui no nosso país, assistimos já a uma crescente utilização de maquinaria, em particular até de robôs, para automatizar certos processos. Isso obviamente em zonas fortemente industrializadas, onde o impacto do ponto de vista social é muito grande. A questão que se vai colocar é até que ponto é que de facto essa substituição vai ser compensada por uma capacidade de dar a essas pessoas, que de certa forma vão ficar muitas delas fora do processo, a possibilidade de continuarem a ter uma intervenção social. Isso é um tema muito sensível, a questão social associada à IA. Será possível numa lógica de valor automático, em que a máquina vai ser o grande operador, que as pessoas continuem a ter capacidade de obter rendimentos e com isso garantir a sua sobrevivência e a sua vida em sociedade e em comunidade. A questão fiscal também é muito importante, porque a partir do momento em que de facto deixa de haver uma contribuição que as empresas têm e as pessoas têm para o sistema, e não havendo ainda nada definido relativamente àquilo que deve ser a fiscalidade para as máquinas, a questão que se coloca é até que ponto é que poderão ser possíveis alternativas nesse sentido. Isso agora também traz, pegando um bocadinho no exemplo que às vezes traz
traz algum conforto, porque a sociedade normalmente encontra Exato. conforto na comparação evolutiva. A Revolução Industrial acaba por ter uma transição social que é muito bottom-up. Certo. Mas neste momento não estarão também postas em causa aquilo que são estruturas de decisão de topo nas organizações? Sim, naturalmente. Ou E seja, isso é novo. não, uma vez, a IA é também um fator de indução de alteração do ponto de vista de gestão. Porque a questão que se coloca é que o modelo mais clássico de gestão nas organizações, que passava por uma lógica muito hierárquica, departamental, com a IA claramente que vai cada vez mais perder a sua atualidade. Portanto, uma das questões que está sujeita à IA e à sua utilização nas empresas é precisamente uma lógica cada vez maior de gestão em rede, de gestão transversal. Não é possível, de facto, como disse recentemente o Harari, como sabe, também é um grande pensador e filósofo nestas matérias, ter uma gestão por objetivos que seja partilhada e seja, de certa forma, controlada com a inteligência artificial, porque, de facto, a máquina muitas vezes é capaz de acelerar processos de decisão, alterar aquilo que são mecanismos que já estão instituídos e, com isso, modificar o processo. E agora transportar-nos um bocadinho para o tema de quem é que é o dono, quem é que tem a posse da inovação, da tecnologia. Muito daquilo que de hoje de novo se monta assenta em modelos que são ainda assim relativamente pesados, ou em alguns casos até extraordinariamente pesados do ponto de vista de recursos naturais que consomem, Sim. energéticos que depois se espalham por uma multiplicidade de outros, recursos esses que acabam por territorialmente e naquilo que é a nossa lógica de nações atuais estarem muito concentrados muito fora e muito distantes da nossa esfera de ação. Isso não nos faz perder soberania económica? Sim, a ver, a questão da utilização dos recursos neste novo processo da AI é até ela própria também um desafio. Como nós sabemos, tudo o que tem a ver com tecnologia, nomeadamente os data centers, e aliás todo o processo de automatização, vai ser fortemente utilizador de energia, e há já questões que se colocam do ponto de vista da disponibilidade dessas fontes energéticas. É também muito consumidor de água, que é outro recurso também importante. Exatamente. E portanto, o tema que aqui se coloca relativamente a esses recursos é perceber até que ponto é que numa sociedade e numa comunidade onde a gestão de recursos é cada vez mais importante, até por uma questão de sobrevivência, vai ser possível fazer esta dialética e esta opção entre a eficiência que a utilização da máquina permite, e para isso é preciso utilizar o recurso, e a sua disponibilidade para a vida em sociedade. São decisões complexas que vão inclusive ter algum impacto do ponto de vista da própria organização da sociedade. E eu diria que no futuro a gestão dos nossos territórios, a gestão das nossas comunidades vai ter também novos desafios nesta matéria, e portanto nada vai ser igual aqui, e acredito que as decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista de utilidade pública e de valor público têm muitas vezes que fazer essa reflexão com muito cuidado para não haver claramente um prejuízo para a própria sociedade e para a pessoa que vive na sociedade. Então, pegando também um bocadinho nisto e indo mais especificamente a sociedade em geral, neste momento numa lógica de colocar a tecnologia nas mãos das pessoas, massificar para que se possa espalhar mais rapidamente, a verdade é que de forma relativamente gratuita, digamos assim, ou com um custo que não chega a 500 euros por ano, eu tenho ao meu dispor tecnologia de ponta como nunca tive em momento anterior. Isto é sustentável manter-se assim durante muito mais tempo, ou é mesmo um modelo a estar em permanência no sentido de continuarmos com este ritmo de desenvolvimento? Não, uma das características da tecnologia é a sua comoditização. E a partir do momento em que, a exemplo do que se passa com outras matérias e com outros recursos, a tecnologia se torna uma commodity, naturalmente que o seu custo passa a ser universalmente cada vez mais acessível. E, portanto, as grandes operadoras, nomeadamente as grandes multinacionais americanas e outras, têm feito um esforço muito grande no sentido de, com a evolução tecnológica e com a utilização de cada vez mais eficiência, tornar mais democrático, se se pode dizer, o acesso a essa mesma tecnologia. A questão que aqui se coloca é também, mais uma vez, esta lógica da oferta e da procura. Se existe, de facto, uma oferta que está ela própria cada vez mais disponível em termos de custo e em termos de acessibilidade para a comunidade em geral e para os cidadãos e as empresas, a questão que se coloca é até que ponto é que haverá disponibilidade do ponto de vista de opção e também de capacidade de rendimento dos cidadãos e também das organizações de valorizarem essa utilização e tornarem, de certa forma,
um recurso normal naquilo que é a sua gestão das suas iniciativas e atividades. E é essa decisão que, no fundo, vai também condicionar um pouco a sua própria sustentabilidade no futuro. Nós, efetivamente, hoje, quando somos impactados por qualquer tipo de comunicação, um e-mail, um WhatsApp, um SMS, há toda uma rede entre a origem da informação e o próprio destinatário, e aquilo que nós vemos é que existe curadoria por entidades que não são totalmente transparentes nesse processo, ou se calhar nem por objetividade, mas pelo facto de serem tantas e pelo processo até ser bastante longo, nós nos apercebemos que é praticamente instantâneo, mas em que medida é que esse broker tem peso naquilo que nós consumimos e na nossa própria percepção da realidade? Bom, a questão da intermediação sempre foi na economia um processo muito importante, porque tem a ver no fundo com uma questão de confiança, tem a ver com uma questão de transparência e sobretudo com uma questão de sustentabilidade para o futuro. E portanto, em todas as atividades económicas, no relacionamento com o mercado, no relacionamento com as comunidades, a existência de um intermediário sempre foi considerada importante no sentido de qualificar a própria mensagem, a transação que ia ser feita e também de dar, de certa forma, uma certa lógica de estabilidade. Quando falamos agora da questão da IA e da tecnologia e tudo o que está associado a este novo mundo, a questão da intermediação e, portanto, dos brokers é também muito importante. Porque, no fundo, há aqui, e voltando agora ao Daniel Inarati, que é um outro pensador e filósofo basco, que também tem escrito muito sobre estes temas. Ele tem um livro muito recente, precisamente sobre a regulação da IA e a importância que a IA tem do ponto de vista da sociedade. E ele também aponta nesse contexto e nesse livro para a necessidade de os brokers e os intermediários terem que ser, de certa forma, qualificados pelo sistema. Ou seja, a exemplo do que se passa, por exemplo, na área financeira, onde normalmente o papel dos intermediários eles dá valor para o destinatário final, mas tendo como base uma relação de confiança com o sistema. Exatamente. E, por outro lado, uma disponibilização de informação que seja accountable. A accountability é claramente aqui mais um aspecto importante. Também na tecnologia isso tem que acontecer, ou seja, é importante que o broker, que no fundo é aquele que vai garantir que o sistema funcione, que o processo tenha alguma durabilidade e que sobretudo haja uma percepção de confiança entre o destinatário e aquele que é o provider da informação, assim seja. Portanto, acho que é um desafio muito grande, portanto, ou seja, cada caso é um caso. Acho que neste aspecto vamos ter boas práticas, vamos ter mais práticas. O que é importante é que se generalizasse na sociedade, e em particular na área económica, um pouco esta ideia de que o broker é um instrumento, é um operador útil, mas terá que ser adaptado e qualificado para que essa utilidade da sua função seja percepcionada por quem a usa, por quem a disponibiliza e para que possa ser geradora de valor para a própria sociedade. Pegando nesse tema, os brokers neste espaço têm trocado accountability escudando-se na liberdade de expressão? Sim, é evidente que a questão da accountability é muito importante sob dois pontos de vista. Primeiro, sobre a qualidade da informação. E aí também é um aspecto importante, ou seja, numa altura onde a própria IA é indutora de fake news, de informação que muitas vezes não sabe se é falsa ou se é verdadeira, a questão que se coloca é até que ponto é que de facto essa qualidade, veracidade e no fundo disponibilidade efetiva da informação vai ser geradora de alguma liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de expressão assenta muito numa relação de confiança entre as partes. Tem a ver no fundo com a democracia, com os sistemas em que nós vivemos. Mas por outro lado também é fundamental que a informação que está associada a essa liberdade de expressão seja percepcionada como verdadeira. E portanto há aqui todo um caminho no sentido da tal qualificação e da tal capacitação e competência dos brokers que vai ser absolutamente fundamental. A conversa já vai longa. Eu agora faria um zoom também puxando um bocadinho daquilo que é a sua experiência no contexto nacional, no contexto europeu. Em que medida que, e era um bocadinho uma pergunta para termos um closure desta nossa conversa, em que medida é que as políticas públicas para os próximos 10 anos devem ser adaptadas para nos mantermos unidos a esta onda de evolução que está claramente a política pública tem-se vindo a adaptar a essa matéria. Em termos europeus, como sabemos, existem já algumas iniciativas que têm vindo a ser tomadas nos últimos anos, nomeadamente o mais recente ACT, que de facto procura dar aqui um enquadramento de regulação sobre esta matéria. No nosso país também há muitas iniciativas em curso, obviamente no âmbito da chamada reforma administrativa está a ser dada uma grande prioridade à IA e à sua utilização não só pelas entidades
públicas no seu funcionamento interno, mas sobretudo na forma como se relacionam com os cidadãos e, portanto, tudo o que tem a ver com áreas críticas do ponto de vista do relacionamento com o cidadão, as finanças, a segurança social, na saúde, é natural que no futuro, em algumas áreas, a utilização dos robôs, das máquinas, possa vir a ser, e sobretudo dos agentes, né, dos agentes AI, possa vir a ser, exemplo que se passa na banca e noutros serviços, também utilizada, mas sempre com, obviamente, uma fronteira que permita salvaguardar aquilo que é, digamos que, a utilização dos serviços da administração pública e do Estado pelos cidadãos. Portanto, eu acho que aqui há também grandes desafios. A política pública tem ela própria que se adaptar a esta nova dinâmica, sobretudo em duas dimensões. Por um lado, do ponto de vista de definir de uma forma muito concreta aquilo que é o seu propósito em termos de relacionamento com o cidadão e com as empresas, a partir de novos mecanismos de utilização que a IA permite. É totalmente diferente um cidadão que tem que resolver um problema fiscal, ir a uma repartição de finanças, ter um contacto pessoal e poder, de certa forma, de uma perspectiva de cooperação, colocar a questão e até resolvê-la, do que socorrer-se unicamente de um agente AI e muitas vezes não ter essa dimensão humana que às vezes também é importante para essas coisas. Porque de facto a eficiência é importante, mas também a eficiência às vezes implica a capacidade de, através daquilo que é sensibilidade e criatividade humana, resolver as coisas. A segunda dimensão tem a ver com a participação, ou seja, até que ponto é que de facto vai ser possível, no mundo complexo e diversificado que é a administração pública, onde a renovação de quadros não tem sido fácil de fazer e onde a própria captação de novos quadros também não é propriamente um processo fácil, conseguir que haja uma espécie de capacitação, de qualificação, de preparação de toda esta massa humana para a utilização da AI, da tecnologia e, no fundo, para garantir que a sua disponibilização junto dos cidadãos tem segurança e tem, obviamente, o valor que se pretende que tenha. Uma última pergunta um pouco mais provocatória então. Muito bem. A que distância é que vê termos um agente desta natureza com uma posição de decisão? Por exemplo, um ministro ser um agente? Não, eu isso penso que dificilmente acontecerá. Não, a ver, nós não sabemos o que é que no futuro nos traz, né? E se nos reportamos ao George Orwell e outros, na altura, futuristas que diziam que um dia as máquinas iriam ter cada vez mais poder de decisão na nossa sociedade, tudo é possível, mas eu acredito que nos próximos tempos todos os processos de decisão e de funcionamento da máquina administrativa do Estado estarão, obviamente, ainda muito na mão das pessoas e assim deve ser, utilizando a tecnologia do ponto de vista instrumental, né? Portanto, a tecnologia não é um fim em si mesmo, como muitas vezes costumam dizer, mas é um objeto, é um instrumento, é um operador de eficiência e mobilidade que tem que ser utilizado nesse contexto. Muito obrigado ao Dr. Jaime por ter estado presente neste episódio e cá estaremos em próximas edições para continuar a discutir estes temas.